Boa noite, senhores. Como é que vocês estão? Tudo certo? Legal ver umas carinhas novas aí. Sejam bem-vindos. Não sei se vieram pela palavra ou pela carne, mas tá valendo de qualquer jeito, né? A carne é boa, o Gabriel manja bem, né? Né, Thiago? O cara manja do... Não. Hoje tá grande, né? Então, a gente está numa série de mensagens que nós estamos apresentando à igreja, né? O que é a Soma. Ali nós estamos falando sobre o que nós somos, o que nós cremos, ou no que nós cremos, como nós cremos. Para que isso? Para deixar bem transparente que tipo de igreja a gente é. Então a gente teve já 4 sermões. No primeiro deles eu disse que nós somos uma igreja cristã. E aí eu dei as características de uma igreja cristã, ou pelo menos as principais. Depois eu falei que nós somos uma igreja evangélica. Ou seja, evangélico é aquele oriundo da reforma protestante. Tá me ouvindo, João? Tá ouvindo? Tá ouvindo bem? É aquele oriundo da reforma protestante. Ou seja, o princípio dos solas, os 5 solas, né? Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e só Deus glória. Terceiro sermão diz que nós somos uma igreja missional. O que é uma igreja missional? É uma igreja que vive para a missão, mas não aquela missão transcontinental, sabe? Que tem que ir para outro país. Nós vivemos a missão aqui. Nós somos missionários, a igreja toda é, todos membros da igreja são missionários e eles têm que fazer missão onde estão, no contexto onde está. Então, por exemplo, o Lucas trabalha lá com o pai de Israel. Isso tem uma retífica, rebobinagem de motor. Lá é o contexto dele. Lá, quando chega o cliente, ou os colegas de trabalho, se tem algum que não é cristão, às vezes tem que dar uma evangelizada no Israel, tá meio fraco lá também. Tem que pegar o Israel, dar um aconselhamento ali. Ou vice-versa, né? Vai saber. Ali é o contexto de missão. Entendeu? O Wagner trabalha em escola. Ainda, né? Não foi demitido ontem. Tá, não, então tá. O cara fala, bom, fui demitido. O Wagner trabalha em escola, lá é o contexto de missão dele. Ele não tem que ir para a África fazer missão. Não precisa. Deus colocou ele ali, nós entendemos que Deus é soberano. E Deus colocou ele exatamente ali para fazer missão. Vocês pegaram a ideia? Então isso é uma igreja missional. Em quarto lugar, domingo passado eu falei que nós somos uma igreja continuista. E aí a gente começa a entrar um pouquinho na polêmica, né? O que é isso? Nós somos uma igreja que crê nos dons. Nós acreditamos piamente que os dons nunca cessaram. Nunca cessaram. Desde que Cristo instituiu a igreja dele, até hoje, é a mesma coisa, não mudou. Nós não cremos que os dons eram somente para a instituição da igreja, para a confirmação do ministério apostólico. Nós não cremos que os dons eles eram somente uma marca dos apóstolos. Nós cremos que os dons eles são até hoje. E nós usufruímos disso. E não só usufruímos, como precisamos disso. São ferramentas que a gente possui para a missão. Eu sei que quando o pressurizador liga dá uma dificultada, mas tentem prestar atenção, tá? Não dispersa. Isso é uma igreja continuista. Então, a gente está deixando bem claro quem nós somos, no que nós cremos, por que nós cremos, como nós cremos. E eu quero pegar a ideia do sermão de domingo, eu quero pegar essa ideia e aplicar para nós, homens. Então, eu quero que a gente leia aí um texto, leiam comigo Efésios 4. Efésios capítulo 4, verso... Tu não tem, mas pode tomar a Bíblia do Leandro aí se precisar, viu? Fica de boa. O Leandro, a Bíblia dele é bem novinha, ele nem usa. O Leandro estava bem faceiro semana passada, achou R$50 na Bíblia, tinha perdido há 2 anos atrás. Eu quero falar um pouquinho... Oi? Eu falei que podia emprestar a minha, acho que alguém já pegou emprestar. Ah, já foi? Não, tá em cima lá. Mas tá de boa. Quer uma física? Tá de boa aí? Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre a liderança provedora do homem. Achou Efésios 4? Nós vamos ler do 10 ao 14, tá?
Leia aí comigo. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo, quem é ele aqui? Jesus, né? É o que desceu e depois subiu. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui são os dons, tá? Paulo está tratando de dons que Cristo deu à igreja. 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade. Olha até onde vai os dons então, até quando vai durar? Qual é a data de validade? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Alguém aqui já chegou nesse patamar? Alguém? Não, né? Então a gente tem os dons hoje ainda. Tá? Ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Ou seja, os dons fortalecem e impedem a pessoa de se perder, de acreditar em qualquer coisa. Pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Agora, vira a página e acha Efésios 5. Nós vamos ler, aqui quem escreveu Efésios foi Paulo. O que Paulo faz? Ele dá uma verdade sobre Cristo e aí ele vai aplicar. Ok? Então isso que nós vamos fazer aqui hoje, essa aplicação para os homens, não é nada novo. Paulo já fez aqui, nós vamos só usar disso. Ok? Efésios 5, do 25 ao 33. É um texto bem conhecido, mas vamos ler todo ele. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. 30. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Paulo está citando Gênesis. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. 33. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o marido. Então, eu quero que a gente veja aqui, ó, o que Jesus é para a igreja, o marido é para a esposa, é para os filhos, é para casa, para a família, tá? A ideia é essa. O que Jesus é para a igreja, assim o marido tem que ser na sua casa. Essa é a ideia. Então, como Jesus, os homens eles devem ter uma liderança providencial, que providencia. Para isso eu quero que a gente veja 4 coisas, não vou demorar, bem rápido. Também quero comer carne, então eu estou junto com vocês nessa, certo? Daqui a pouco começa a dar um cheirinho ali, a gente já fica meio disperso no pensamento. Em primeiro lugar, Jesus é um líder. 4 coisas que a gente precisa ter, então, como homens. Liderança, em primeiro lugar. Jesus é um líder, ele é o pastor da igreja, tá? Versículos 28 ao 30, lê aí. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Cara, eu gosto muito da ideia que o Douglas Wilson, sim, tem quem odeie ele, tá? Douglas Wilson, ele dá uma ideia da família como um pequeno reino. Ele diz que cada família é um reino. Ou seja, imagina assim, a tua família, e família aqui é marido, mulher, filhos. Deu. O resto é parente, tá? Minha mãe é minha familiar, é minha parente. Minha família é minha esposa e minhas filhas. Entendido? Vamos começar definindo. Hoje tudo tem que ser explicado, né? O óbvio tem que ser dito. A ideia do Douglas Wilson é de que eu, minha esposa e minhas filhas somos um pequeno reino.
tá? Dito isso, o homem, ele é o que na casa? O rei. Ele é o rei. Ele é o líder. Ele é o cara que governa. Ele é o rei. Todo rei, ele tem conselheiros, não tem? Sim ou não? Provérbios, inclusive, diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Ou seja, o marido é um rei, mas ele sempre ouve a melhor conselheira que ele tem. Quem é? A esposa, a rainha do lar. Ok? Então, pega essa ideia de reino. O homem, ele é o rei que é aconselhado pela rainha. Aqui, o que eu quero dizer? Nós temos várias imagens de reis déspotas que tiveram malvados, cruéis, opressores. E nós temos alguns exemplos de reis bons, né? Eu tô lendo já a minha leitura particular. Eu tô começando amanhã, eu terminei hoje o primeiro Reis, amanhã eu começo o segundo Reis. Cara, tá na confusão lá. Fulano fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fulano fez o que era mal aos olhos do Senhor. E fulano fez o que era bom aos olhos do Senhor, como seu pai Davi. Então, Davi é meio que o padrão ali, os outros que fizeram parecido com ele são os bons. Reino do Norte, Israel não teve nenhum bom depois que Davi morreu, depois que Salomão morreu, nenhum. O Reino do Sul teve alguns, Asa e alguns outros ali. O que é isso? Por causa do pecado, sempre o homem tem essa tendência. Ou ele é um banana, como Adão. O Dani tá só olhando pra carne. Dani, presta atenção aqui em mim, tio. Tu tá hipnotizado aí. O cara tá na carne. Ele tá na carne. Ou ele é que nem Adão. Cara, Gênesis 3. A serpente vai no jardim, o Gênesis diz que ela é o animal mais astuto. Ela fala com Eva, e desde o versículo 1 até o 6, a serpente sempre diz vocês. Vocês. Por que ela está dizendo? Porque Adão está junto de Eva. A ponto de Paulo dizer que Eva foi enganada. Adão não. Ou seja, Adão sabia exatamente o que estava acontecendo. Paulo fala para Timóteo, Adão não foi enganado. Então ele sabia o que estava acontecendo. Ele foi omisso só, ele foi um banana. Sabe? Ou a outra tendência é o quê? É dominar por meio da opressão. Tu quer vencer no grito, no tamanho. Essa é a tendência, tá? Então o que acontece? Nós temos um padrão. Qual é esse padrão hoje? O segundo Adão. Esse é o nosso padrão hoje. Ele é o pastor, tá? Ele é o padrão que nós temos que seguir. É isso que a gente leu em Efésios 5:25. Maridos, cada um de vocês ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí tá o padrão. Tem que ser como aquilo ali. Tu olha para Jesus e assim tu tem que fazer na tua casa. Certo? Ou seja, isso quer dizer que todos são líderes na sua casa. São pastores. Você não tem a opção de não ser. Você pode ser bom ou mal. A opção de não ser não existe. O que eu quero dizer com isso? Vai haver um dia em que Deus vai chamar o nome de vocês, tal como ele fez com Adão lá no jardim. Adão, onde estás? O que foi que você fez? E tu vai ter que chegar diante do Senhor e prestar contas da tua liderança. E aí eu pergunto, como é que está sendo a tua liderança na tua casa? Vai haver um dia em que você vai chegar diante do Senhor do Universo e vai prestar contas da tua liderança. Como que tu liderou tua casa? Como Jesus? Ou como o primeiro Adão? Omisso, que deixava a coisa acontecer, degringolar, deixava explodir. Como é que está sendo lá na tua casa? Olha só. Fato é, sempre que tu está liderando tua casa, tu está testemunhando de Jesus. Jesus é o nosso padrão, correto? É ele que nós temos que imitar. Quando tu não imita ou imita mal, o que tu está fazendo? Um falso testemunho. Uma mentira. Tu está mostrando para tua família um tipo errado de Jesus. Ah, mas é assim que Jesus lidera então a igreja? É assim que ele faz? Tu entendeu? Logo, se tu não faz como Jesus faria, dentro de casa tu está dando um Jesus distorcido. Um testemunho de um Jesus distorcido. Um falso testemunho. Estão pegando a ideia? Certo? Vamos adiante. Então, tu é pastor na tua casa. Tu pode ser
um pastor bom ou um pastor mau. Não tem opção de não ser um pastor, um líder. Como pastor, e aqui nós desenrolamos isso aqui, a gente vai descompactar em outros 3 P's. Todo pastor, ele necessariamente precisa ser 3 coisas além disso. Então o pastor, ele exige 3 funções do homem. Primeira delas, e aí é o segundo ponto, ele é um professor. A segunda coisa então que o homem precisa, primeiro é liderança. Tu lidera a tua casa. Segunda, tu tem que buscar o crescimento. Por crescimento eu quero dizer que tu é um professor. Olha aí, Efésios 4:12. Paulo falou que aquele que desceu também é o mesmo que subiu, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso até o 11. No 12, o que ele diz? Com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento. A ideia que Jesus dá, quando Jesus dá os dons, ele vê o aperfeiçoamento da igreja. O que é isso? É o crescimento. É a santificação. Jesus concede dons para a igreja, isso aqui é para vocês melhorarem, é para o crescimento de vocês. Todo homem, então, ele é um professor na sua casa, ele tem que buscar o crescimento na sua casa, necessariamente. Ok? Tu tem que prover a edificação da tua casa, então. Se os dons visam a edificação da igreja, na tua casa tu tem que buscar a edificação da tua família. A igreja, ela é edificada, ela cresce coletivamente com os dons. Mas isso ocorre individualmente em cada casa, em cada membro. Tu tem que buscar ser edificado. Judas 20 fala isso, edifiquem-se a si mesmos. Paulo fala a Timóteo, tem cuidado de ti. E tu também tem que buscar o crescimento da tua família. Não é isso que Paulo fala aqui no 28? 29. Porque ninguém jamais, do versículo, capítulo 5. Porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele. Tu tem que buscar o crescimento da tua família, da tua esposa. Tu tem que buscar... O homem tem que ser o maior interessado no crescimento da esposa e dos filhos. Cara, ninguém mais vai estar interessado em tua esposa deslanchar, crescer espiritualmente, crescer do que tu. Tu tem que ser o maior interessado. Além de ser o maior interessado, tem que ser o maior empenhado. Não basta dizer, não, eu sou muito interessado que minha esposa cresça espiritualmente, conheça mais Jesus, mas tu não faz nada para isso. Não faz nada para isso. Ok? Então, além disso, tu provê ensino. Tu precisa prover ensino na tua casa. Vamos achar rapidinho aí, Deuteronômio 6. Eu amo esse texto aqui, eu vivo batendo esse texto aqui. Acho que todo mundo que conversou comigo já ouviu isso aqui de mim alguma vez. Deuteronômio 6, do 5 ao 7. Alguém achou aí? Pode ler. Lê mais alto, faz favor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. 7. Você as inculcará a seus filhos e delas falará enquanto estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho ou deitar-se a levantar. Olha só. O versículo 5 ali não é o primeiro e maior mandamento que Jesus falou? Amar a Deus acima de todas as coisas? Então a primeira coisa que tu precisa é amar a Deus. Cara, não amo Jesus. Beleza, ó, não é pra ti isso aqui que eu tô falando. Não é, fica tranquilo, espera pela carne só. Primeira coisa que tu tem que fazer é amar Jesus. Amar o Senhor. Tu tem que amar Jesus acima de tudo. A segunda coisa qual é? Quem ama Jesus, consequentemente, faz o quê? Versículo 6. Guarda essas palavras no seu coração. Então não adianta dizer, não, mas eu amo Jesus. Tu não lê a Bíblia? Como é que tu vai dizer que ama Jesus? Tu estuda a palavra de Deus? Tu lê bons livros? Como é que é? Não, eu pego a Bíblia no domingo, na hora de ir pro culto, e depois eu largo na volta e pego só no outro domingo. Então tu não ama Jesus. Depois disso, aí ensina a família. Tu entendeu? Então o que acontece? Tu é um professor, tu primeiro tem que aprender, guardar a palavra, e aí tu vai ensinar a tua casa.
Inculcar é isso aqui, ó, é tu ensinar todo dia, todo dia, todo dia. É martelar, martelar, é tu gravar, sabe? Sabe que aquele ditado, água mole em pedra dura, né? Tanto bate tem que fura. Por quê? Porque ela é persistente, assim é o pai no filho, assim é o pai na família, o marido na esposa. Todo dia ensinando a Bíblia, ensinando. Tu vai inculcando, até que ela aprende. Não tem outra opção. O homem ensina tanto que a mulher não tem opção. Ela vai aprender, tá? De tanto que ela ouve, mesmo que ela nem queira, ela vai aprender. Porque o marido está sempre ensinando em casa. Entendeu? Além disso, é os filhos. E quando ocorre isso? Quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou levantar-se, direto, o tempo todo. O tempo todo tu faz isso. Ah, mas será? Mas isso é no Antigo Testamento e no Novo. Tá, vamos ler aí então 1 Coríntios 14, faz favor. 1 Coríntios 14, versículo 35. 1 Coríntios 14, versículo 35. Quem achar aí já pode ler. Porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa sobre o próprio marido. Para a mulher é vergonhoso falar na igreja. O que Paulo está dizendo aqui? Para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por quê? Cara, basicamente porque, na época, as mulheres casavam com 13, 14 anos. Eu falei aqui no sermão de Natal, lembram de Maria, que ela era uma adolescente? Era a idade normal para a moça casar. O que acontecia? O culto estava acontecendo, alguém estava ensinando a palavra de Deus, estava pregando. A mulher fazia o quê? Ah, eu não entendi. Ah, mas pode repetir? O que é isso? Paulo está dizendo o quê? Pergunta em casa para o marido, para não atrapalhar o andamento do culto. Por isso que ele vai dizer em Coríntios, na carta aos Coríntios, que o culto deve ter ordem. Tá? Óbvio, aqui envolve ensino. Por isso que a mulher não prega no culto, na igreja. Tá? Então tem uma implicação maior. Mas eu estou pegando só o contexto histórico do momento. O que acontecia? A mulher tinha muita dúvida, ela queria perguntar, ela era nova, ela não tinha aprendido totalmente. Não era como o menino, que até os 12 anos ele já sabia a Torá, provavelmente, ou as leis principais. Então ela tinha dúvidas e perguntava. Paulo diz, não, pergunta em casa para o marido. Entendeu? Como é que o marido vai ensinar em casa? Ele tem que saber. Então, se a tua esposa chegar na tua casa hoje, se tu chegar de volta e ela estava lendo a Bíblia aqui, me deu uma dúvida. E aí, quem era a mulher de Caim? Sabe? Aquelas dúvidas todo mundo tem. Em algum momento, todo mundo tem. E aí, o que tu vai responder? Ah, mas eu estava lendo aqui, olha só. Um dos evangelhos diz que Jesus estava entrando em Jericó e no outro ele estava saindo. O que é isso aqui? Tá, mas... aí pegou o negão no pulo. E agora me apertei. Tem uma Bíblia de estudo NA aí para mim dar uma olhada. Tu entende que tu tem que entender a Bíblia? E eu tô falando só a questão, assim, tola, né? Que a pessoa tá lendo, se deu conta e pergunta. Eu não tô nem falando de doutrinas, de coisas sérias, importantes. Se a mulher tem que perguntar em casa pro marido, quer dizer que o marido tem que saber. Tu tem que ser um professor na tua casa, cara. Tu tem que ser. Não tem condições um homem cristão que confia em Jesus, que ama o Senhor, que a mulher pergunta algo em casa e ele... não sei. E daí vira pro lado e dorme. Não tem como. Além disso, tu é um professor, mas tu visa o crescimento, lembra? Isso quer dizer que tu provê emocionalmente. Emocionalmente na tua casa, tu é o responsável por haver boas memórias nas crianças, por haver afeição, carinho. Ah, mas isso é coisa de mulher. Não, na Bíblia não. Na Bíblia, Jesus, antes de ouvir da igreja, ele fala para ela, eu te amo. Lê as cartas de Apocalipse e tu vai ver Jesus dizendo para a igreja o tempo todo, eu te amo. Eu falo isso porque te amo. Jesus é quem provê emocionalmente primeiro, antes da noiva.
na tua casa, tu tem que ser o responsável emocionalmente. Tu provê emocionalmente para a esposa. Então nada disso, eu sou um cara muito frio, não, eu sou racional. Não existe cara racional quando tem Grenal. Não existe. Eu sou muito racional, eu sou muito racional, eu não ajo com emoções. Até o Grêmio tomar um gol. Daí foi a emoção, aí vai, coraçãozinho, né? Ainda mais o Chico esse ano, cheio de expectativa com o Inter. Eu quero ver quando tomar. Cheio de expectativa. Não tem, cara. Emocionalmente, na tua casa, é tu que provê. É contigo, negão. Então não tem esse papinho de na tua casa, não, isso é coisa de mulher. Não. É contigo. Amor, carinho. Tu lidera a tua casa mostrando o ritmo da casa, criando cultura na casa. Diga, eu te amo. Pega as tuas crianças, se vocês já têm filhos, e diz, meu amor, eu te amo, papai te ama. Quando foi a última vez que tu abraçou tua criança, filho ou filha, e disse eu te amo? A tua esposa, quando foi que tu fez isso pra ela? E mais, quando foi que tu fez isso pra ela na frente dos filhos? Porque o filho tem que ver isso. Entendeu? Tem que ser assim. Os filhos precisam ter boas memórias. Tu tem que ter... Tem gente... tá batido já isso aqui. Mas, cara, azar. Tu tem que ter tempo de qualidade com os filhos. Então quer dizer que quando tu tá com os teus filhos, com a tua família, vai ter um momento ou outro que tu vai pegar o maldito telefone? Sim. Mas não vai viver com ele na mão. Hoje, nós estamos lendo... Eu estou lendo a TS com a Su. Estamos lendo a Teologia Sistemática. E aí, em algum momento, ali, a gente fez uma pausa na leitura. Eu não lembro quem foi. Acho que a gente parou para ler uma referência bíblica. Quem lê Teologia Sistemática tem que ler com a Bíblia do lado, né? Não sei se você sabe. As referências só acompanham uma por uma. Em algum momento, eu não sei o que eu fui fazer, e eu peguei o telefone. Aí ela disse, larga o telefone. Não, já vou, só tô fazendo um negócio aqui. Daí ela disse, não, mas é que quando tu tá comigo, eu quero que tu me dê atenção. Sabe aquele tapinha de luva assim no cara? E eu demorei um pouquinho o telefone. Daí ela disse, não, é que quando tu tá comigo, eu quero atenção pra mim. E ela tá certa. Entendeu? Cara, a nossa função é prover emocionalmente. A tua função, tu não espera a tua esposa vir até onde tu tá e dizer eu te amo. O homem não pode ficar esperando por isso. Tu tem que te considerar um fracassado o dia que tua esposa vir até ti e dizer eu te amo e tu não ter dito antes isso pra ela. Tu tem que se sentir um chinelão. Além disso, não só emocionalmente, mas a libido na casa depende do homem. É o homem que lidera. É o homem que provê. O homem provê a libido na casa. Então, sexualmente, não é só emocionalmente, sexualmente, depende de ti. Hoje a gente tá numa época que os caras estão reclamando. Cara casado, eu tô falando. Eu trabalho com aconselhamentos, você sabe. Eu já vi isso acontecer, já vieram falar pra mim. Uns marmanjos, casado, barba na cara. Minha esposa não me procura. Princeso. Princeso, Enzo. Um Enzo. E aí? Minha esposa não me procura. Tá, mas o que mais tu quer? Quer que ela venha com um buquê de flores, quem sabe? Só falta... Não, é só o que falta pros caras. O cara é casado, já tem uma mulher ali. Já tá casado, a mulher já tá ali. Mas vai pro inferno um louco desse. Também que não te esconde. O homem provê a libido na casa. Agora, eu não quero que vocês me respondam, tá? É uma pergunta retórica, pensa pra si. Quando foi a última vez que tua esposa teve um orgasmo? Não, porque não basta só tu ir lá, sabe aquele 1 minuto e meio teu ali, sabe? Suado aqui. 1 minuto e 40. Pô, recorde. Nossa, hoje eu me puxei. 1 minuto e 40.
Daí tu vira pro lado e dorme. Aí tu vira pro lado e dorme. E a tua mulher tá lá. Ah, não tem o que fazer, então ela vai olhar uma série na Netflix o resto do tempo que ela reservou pra isso. Quando foi a última vez que tu viu tua esposa ter um orgasmo? Tu tem que ter isso pra ti e te achar o pior dos caras se tu passar uma semana e a tua esposa não tem um orgasmo. Porque aí tu é um chinelão que não se presta nem pra isso. Deus te deu uma esposa pra tu cuidar, pra tu prover, e nem pra isso tu te presta. Pega, chama ela e diz, me perdoa. Me perdoa, essa semana eu fui o pior dos caras. Eu não sei onde eu tava com a cabeça, eu não sei, eu vou me redimir, tá? Amanhã vai durar 2 minutos. Tu tem que prover a libido, cara. Tu tem que prover a libido. Quando foi a última vez que tu beijou tua esposa de língua? Tu sabia que as principais transferências a mulher tem, ela tem testosterona, mas bem menos que o homem. As principais transferências é por meio de beijo de língua? Ou uma das principais? Ou tu só quer ir lá beijar ela bem na hora do vamos ver? E durante o dia, quando é que tu demonstra carinho, amor, paixão por ela? E aí? Ou tu deixa a tua esposa lá, tu só procura ela naquela 1 ou 2 vezes por semana ali, por 1 minuto e meio. Como é que tu vai achar que tua mulher continua pensando que tu é apaixonado por ela? Desde quando a tua esposa vai pensar que tu é um cara apaixonado pela mulher que Deus deu pra ele, se tu só é o garanhão de noite e durante o dia, o resto da semana, que se exploda? Como? Não tem como. É por isso que tem muitas mulheres frustradas, é por isso que tem muitas mulheres que não buscam mais o prazer, porque já desistiram, literalmente. Eu já vi casos da mulher desistir literalmente. Eu já lidei com casos em que o casal estava há 3 anos sem sexo. Eu não lidei diretamente, mas eu vi caso de um casal que estava há 6 anos sem sexo. A mulher simplesmente desistiu. Desistiu. E aí, vocês querem ser esse tipo de cara? O cara que anda com o saco pendurado desse tamanho assim, porque não esvazia? No máximo de noite sonhou lá, sabe? E aí? É esse tipo de homem que vocês querem ser? Depois tu explica. Eu só largo a bola. Tu que chuta. O Gui quer saber o que é sexo. O Piazinho te vira. Te vira. Entendeu? Isso é contigo. É tu que provê a libido na tua casa. É tu que provê na tua casa. Adiante. Em terceiro lugar, o homem que tem uma liderança provedora na casa, ele provê recursos. Ou seja, ele é o provedor, literalmente. Ele é o provedor. De novo, Efésios ali no 5, 28 ao 30. Paulo, eu não vou ler de novo, mas Paulo está dizendo que o marido que ama a esposa ama o próprio corpo. Quem ama a esposa a alimenta, cuida dela. Por quê? Porque faz isso com o próprio corpo. Tu não deixa de comer, né? A lógica é o quê? Se tu ama a tua esposa, o teu amor para a esposa tem que ser como a ti mesmo, segundo o maior mandamento, óbvio. A lógica é que tu alimente ela. Tu vai ser um provedor. Para Adão, lá no jardim, Deus falou que ele deveria cultivar e guardar. Tanto que a ordem para Adão de cultivar e guardar, ela vem antes de Eva. Para deixar bem claro que isso é função do homem. Ah, mas a minha esposa está trabalhando fora e aí tem problema? Não.
se for por um período. Ela não é provedora da casa. Se for por um período, cara, a gente tá passando uma situação complicada, eu precisei de ajuda da minha esposa, ela não tem problema nenhum. Ela é tua ajudadora, ela vai te ajudar, mas não é responsabilidade dela. A provisão na casa depende de ti. Tu que provê na tua casa. E o mínimo que se espera é que se ela tá te ajudando, tu ajude ela também. Vai lavar uma louça, vai dobrar um lençol, vai guardar umas roupas, passar a roupa. Porque se a função dela não é essa e ela tá fazendo, então o mínimo que se espera é que tu faça isso com ela. Tu é o provedor na tua casa, meu mano. Tu é o provedor. Lembre-se, repito, haverá um dia em que Deus vai chamar você pelo nome e vai prestar contas. Ele vai exigir de você isso. Quando Deus colocou Adão no Éden, ele disse que era para cultivar e guardar. Depois Deus formou Eva. Adão já tinha a responsabilidade. Ele não conseguia desempenhar bem. Por isso que a Bíblia diz que Deus olhou e viu e não era bom que o homem estivesse só. Esse não é bom, eu já disse para vocês. Quando Gênesis está dizendo que Deus olhou e viu que algo era bom, quer dizer que aquilo lá estava pronto para desempenhar o seu propósito. Pronto para desempenhar aquilo para o que foi criado. Quando Deus olha o homem e diz que não é bom que ele esteja só, quer dizer que o homem sozinho não consegue realizar o mesmo. Mas ele precisa de ajuda, e essa ajuda não é função, responsabilidade da mulher. A tua função é ser o provedor na tua casa. Ah, mas a minha renda não está sendo suficiente, cara. Te vira, negão. Tenha uma segunda renda, tenha um investimento. E antes, nós temos solteiros aqui, né? João, eu esqueci o nome do teu guri. Vitor. O Vitor, solteirinhos aí. Tem mais alguém que é solteiro? Não? Todo mundo casado? Tá. Então pros dois lá. E pro Gui também. Depois mais uma pro Gui te perguntar aí. Olha Provérbios aí. Provérbios 24 e 27. Enquanto tu acha, o que Gênesis diz? Portanto, nós lemos em Efésios ali. Deixará o homem pai e mãe, não é? E se unirá à sua mulher. O homem deixa pai e mãe e casa. Agora olha o que diz Provérbios 24, 27. Vocês vão se atrapalhar um pouquinho porque tem os números ali, tá? Mas é o versículo. Acha o versículo 27. Provérbios 24, 27. Diz assim: cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Isso quer dizer que solteiro, ele tem que ter uma renda. Ele tem que ter uma renda. Depois que ele vai pensar em namorar, casar, depois que ele vai pensar, primeiro, trabalhar, vai achar um servicinho aí, primeiro emprego, não sei, o governo tá cheio de possibilidade hoje. O governo do amor, faz o L. Vocês viram que vai ser aumentar a conta de luz, né? Coisa boa, né? O Estado cuidando de nós. Faz o L. Oi? Imposto de renda, não. Imposto de renda, na campanha, no debate, o Lula disse que não cobraria menos de quem ganhasse menos de 5 mil. Agora é 2 mil. Toma. Bobo quem acredita. E nós também, né? Porque a gente tá juntos. O bom é que eu tô... 2 mil, pô, eu tenho inveja de quem ganha 2 mil. Cara, os solteiros, eles têm que ter uma renda para depois pensar em casa, namoro, casamento, ok? Se pro solteiro é assim, como que não é pro casado? Como que não é pro casado? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ano passado, principalmente início do ano e final de 2022, eu estava muito endividado. Mas o meu cartão, assim, a empresa chegava a dar risada quando via o meu nome. Ah, se alegrava. Até o gerente, acho que estourou champanhe lá quando viu o meu nomezinho na tela ali. Tão mal que eu tava. Cara, é vergonhoso pro homem não se administrar bem. A gente falava isso da última vez, né? O cara tem que saber se administrar. E cartão no Brasil, cara, é palhaçada.
que eu fiz? Eu não consegui, eu pedi ajuda. Eu fui num irmão da igreja, que se administra bem, e eu disse, cara, eu preciso de ajuda. Óbvio que tinha que ser um que ama planilha, né? Eu não entendo quem a Paloma é assim, ama planilha. Cara, não dá pra entender. E pior que são as pessoas que se administram bem, né? Enfim. Ele montou uma planilha, óbvio. Ele disse, ó, agora nós vamos preencher aqui com o que tu ganha e com as dívidas que tu tem. Nossa, não precisa dizer, né? O que tu ganha? 2 quadradinhos ali do Excel. E tuas dívidas? 4 páginas. Tô exagerando, claro, mas foi bem mais. Disse, cara, então agora é o seguinte. Agora, primeiro, tu tem que renegociar essa dívida. Agora tu tem que começar a diminuir teus gastos. Esses aqui tu tem que diminuir, reduz aqui, reduz ali, tal. E tu tem que ganhar mais. É que a matemática tem que fechar. Não tem outro jeito. Eu comecei a seguir aquilo ali. Cara, fiz o empréstimo, quitei a dívida do cartão, porque os juros era absurdo. Continuei pagando o empréstimo, reduzi alguns gastos, fui atrás de vender mais livro, porque é o que eu faço. Fui atrás de vender mais livro. Enfim, consegui matar a dívida do cartão, matei as principais dívidas. O que eu tenho de dívida agora é os da casa, luz, água, isso aí, normal. Eu ainda não consegui virar, eu não consegui manter uma reserva, sabe aquelas reservas de emergência, que é bom que tu tenha pelo menos 6 meses. Nós estávamos conversando aquele dia, eu expliquei que foi o que eu ouvi desse irmão. Tu tem que ter pelo menos uma reserva de 6 meses de emergência. Quanto tu ganha? Eu ganho 4 mil. Então, 4 vezes 6, 24, tu tem que ter aí 24 mil guardado no banco para uma emergência. 6 meses, se tu precisar ficar sem trabalhar, tu tem como se manter. Eu não consegui dar essa volta ainda, mas as dívidas principais eu matei. Entende? O homem é quem quebra a cabeça para correr atrás e resolver isso aí. A tua mulher, cara, ela já tem que olhar para essa tua cara feia todo dia. Ela já é uma incomodação. Já é incomodação demais a mulher. Imagina a Kelly acordar e ter que olhar pro Thiago. Com bafo ainda. Ninguém merece. A questão da preocupação financeira é dele, não é dela. Só que a mulher tem a tendência de se preocupar muito mais. Né? Ou é só na minha casa que é assim? A minha mulher não fica em paz se a gente está com dívida atrasada. A minha função é proteger ela disso. A minha função é correr atrás. Então, cara, pagar as dívidas. Segunda coisa, não tá dando a renda? Tá muito apertado. Vai atrás de outra. Uma segunda renda. Ou o Ícaro de Carvalho fala, né? É o trabalho depois do trabalho. Tu tem que ter alguma outra renda, alguma outra coisa. Dá teu jeito, dá teus pulos. Depois tu pensa no investimento, alguma coisa. Isso é função tua, ok? Certo? Já vamos acabar. Pode parar de olhar pra carne e olhar pra mim. Tá? Gabriel, deixa passar lá. Azar, não tira mais. O pessoal tá tudo olhando pra carne. Cara, moro de aluguel. Cara, pensa numa casa própria, pensa em tirar tua esposa dessa insegurança, investir numa casa, alguma coisa. A melhor coisa, a mulher, ela precisa se sentir segura do teu lado. Ela precisa se sentir segura do teu lado. E em quarto lugar, o homem é o protetor. O líder provedor, ele provê proteção na sua casa. Ele é quem protege. Então, Efésios 4,14 diz assim, ó. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Os dons que Cristo concede à igreja são para proteger ela de seguir qualquer ensino. Entendeu? De seguir qualquer balela. Por que hoje tem tanto pastor golpista no Brasil? Apóstolo disso, fulano de tal, ou bispo não sei das quantas, unção de não sei o quê. Porque o povo não aprende a doutrina, não vai atrás de dons, coisas que edificam, e aí segue qualquer ensino.
Qualquer um hoje no Brasil que se levantar dizendo que é pastor e começar a inventar moda, vai ter seguidor. Vai ter. Porque o povo não tem consolidação no estudo, na busca dos dons, em poder do Espírito. É ou não é? Adão deveria ter protegido Eva no jardim. Quando Adão, e eu disse para vocês, né, ele estava do lado dela o tempo todo. Adão deveria ter matado a serpente ali na hora. O que é isso, Adão? Ah, é um churrasco que eu tô fazendo. De quê? De serpente. Matei ela aqui, agora comecei a assar. É isso, ele tinha que ter feito isso aí. Jesus vem e ele pisa na serpente. Ele derrota. Ele faz o que Adão não fez. É esse o nosso padrão. Proteger a noiva. Adão tinha que ter protegido a noiva. Ah, ela comeu o fruto? Senhor, eu sou o responsável. Não é isso que Jesus fez com a igreja? Senhor, eu sou o responsável. A minha esposa comeu o fruto. Ela comeu o fruto e eu deveria ter impedido. Eu não fiz isso. Por favor, trata comigo. Trata comigo. É isso que Adão tinha que ter feito. Assumir a responsabilidade por ela. Proteger ela. Ele não fez. Jesus vem e ele assume a responsabilidade pela noiva. Ele assume a bronca por ela. Ele paga a dívida dela. Ele protege ela da condenação eterna. Além disso, ele protege ela depois dos falsos ensinos, dando condições para que ela siga sendo edificada por meio dos dons. A nossa função é proteger a nossa casa. Isso quer dizer que tu precisa proteger espiritualmente. O ensino, eu falei, tu é um pastor, tu é o professor na tua casa. O ensino na tua casa depende de ti. O ensino na tua casa depende de ti. Tu vai pastorear tua casa, abrir a Bíblia e ensinar. Nós vimos isso antes, Deuteronômio 6, Josué 1 fala, vários textos, Coríntios, vários textos. Tu tem que fazer isso. Além disso, tu tem que orar pela tua casa. Ora por eles, intercede, vai ao Senhor em oração e ora pelos teus. Agora, é tão fácil passar o dia e a gente não dobrar os nossos joelhos. Como é que tu vai deitar de noite tranquilo, sabendo que tu não orou pela tua família? Que tu não mencionou o nome dos teus diante do Senhor? Isso tem que te perturbar. Isso tem que... Cara, eu não consigo dormir. Não dá. Não tem como dormir desse jeito. Eu preciso orar. Vou orar pela minha esposa. Ora por ela. Ora pelos filhos. Menciona o nome deles. Pede que o Senhor os guarde. Pede que o Senhor te dê condições de ensinar melhor. Vai ao Senhor, intercede por eles. Além disso, tu cuida do tipo de ensino que os teus recebem? Quem é que está ensinando tua esposa? A minha esposa, seguidamente, ela está fazendo almoço e ela bota um sermão para ouvir. E eu, de vez em quando, passo por perto, dou uma olhada. Sabe aquela bicada? Só, fulano de tal. Tá, pode ser. Semana passada eu disse pra ela, ó, tu tá ouvindo muito esse cara, eu quero que tu diversifique mais. Tem algumas coisas que eu não concordo com ele, assim, nada muito grave, mas é uma coisinha ou outra, vai que numa dessa, não, diversifica um pouquinho aí. Eu tenho que zelar pelo ensino que ela tá recebendo. É função minha ensinar em casa. Entendeu? Tu cuida do tipo de ensino que tua esposa tá ouvindo? Tu sabe quem é que ela segue no Instagram? Tu sabe quais canais do YouTube ela é inscrita e ela fica assistindo vídeos? Ou os filhos? Tu cuida que tipo de ensino os filhos estão recebendo? Que tipo de coisas eles estão ouvindo? Tu sabe quais são as ideologias que estão chegando até o ouvido dos teus? O que eles estão ouvindo aí na escola, na rua, nos amigos? E aí, as amizades dos filhos, vocês estão cuidando? Ou tu nem sabe o nome dos amigos do filho? Ou as amigas da esposa? Cara, a função é tua. Paulo diz aos Coríntios, as más companhias corrompem os bons costumes. Como é que tu não vai cuidar da companhia da tua esposa, dos teus filhos? Quando tu vê a coisa já foi e tu tá que nem Adão. Ah, eu devia ter cuidado. Aí já foi. As más companhias corrompem os bons costumes.
Função tua. Internet. Tu cuida o que teus filhos, o que tua família acessa? Ou teus filhos têm acesso deliberado? Ou eles têm, assim, internet livre, à vontade? Até pouco tempo atrás, a preocupação era: o que eu farei para os meus filhos não acessar pornografia, não ter contato com pornografia? Hoje a preocupação não é mais essa, sabia disso? A preocupação não é mais essa. A preocupação é o que eu farei quando tiver algum tipo de contato com pornografia. Tu entendeu a diferença? Até pouco tempo atrás, a preocupação era: o que eu faço para os meus filhos não ter contato com pornografia? Hoje a preocupação é: o que eu faço quando ele tiver acesso? Porque vai ter. É certo que vai ter. Estatisticamente se sabe disso. E aí? Deixa eles acessar livremente a internet? Não tem controle? Não sabe o que está acontecendo? Deus vai cobrar de vocês. Deus vai cobrar de vocês. Todo ano nós temos, a família faz uma reunião, todo ano a gente se encontra no fim do ano, toda a família. No final do ano passado agora nós estávamos lá e um tio meu, tem um piá, o meu primo, mas pequeno, então quase que eu me sinto tio dele. Ele tem ali ele é um pouco mais novo que a minha filha, então ele deve ter 9, 10 anos. Desde que eu cheguei, eu tinha ido no culto, nós estávamos na Vintage ainda. Nós fomos no culto e de lá eu fui pro almoço. Eu devo ter chegado lá em torno de 1 da tarde. Até a hora que eles saíram mais cedo que nós, então eles saíram de lá, era em torno de umas 4 da tarde. Todo esse tempo, o piá ficou sentado com o celular e assim. Ele estava sentado numa cadeira mais baixinha, ele estava sentado como se estivesse agachado, numa cadeira bem baixinha. E assim. No final, eu falei pra minha mãe, pro meu irmão, eles estavam perto, eu disse: eu vou falar. Cara, Azar. Quer ficar bravo comigo? Que fique. Eu não vou ter isso na minha consciência. Chamei meu tio e disse: olha só, tu viu como é que ele tava? Desde que eu cheguei, ele tava assim. Tu sabe o prejuízo de uma tela? Tu sabe o que a tela faz com a criança? Ela perde a atenção, ela começa a sofrer muita desatenção, por isso que hoje o número de TDAH, autismo, tá absurdo. Outra coisa, ela não interage mais, ou seja, ela passa a sofrer nos relacionamentos. O piá não trocou, assim, pouquíssimas palavras com alguém, porque ele não levantou a cabeça. Eu disse, fisicamente ele está sofrendo, porque agora ele está... Olha como é que ele estava sentado, o pescoço, aqui. Ele disse, é verdade, ele está reclamando de dor nas costas já. Mas é óbvio. Um piá de 9, 10 anos reclamar de dor nas costas. A tua função é cuidar disso, eu falei. Ah, mas a mãe deu o celular. Não. Tu é o responsável. Cara, meu tio. Azar. Eu vou falar. A tua função é cuidar disso. Crianças pequenas. Cara, vai num restaurante uma hora e que tem alguma família almoçando com criança pequena, vê se pra criança parar eles não colocam uma tela na frente. A tela virou a babá, virou a hipnose. Que os pais não conseguem mais, eles não têm autoridade para dizer, minha filha, para agora. E é certo que a criança não vai parar, ela é agitada, a criança não para muito tempo, mas o pai tem que saber lidar com isso. Mas é mais fácil deixar uma tela ali, né? Daí pode almoçar por 1 hora, 1h30 e azar. Quem tá sofrendo é a criança, não é tu. Tá sofrendo retardo. E é retardo. É exatamente isso. A criança, ela regride intelectualmente. A tua função é proteger elas disso. Segunda coisa, relacionada à proteção. Tu tem que proteger emocionalmente. Eu falei antes, tu provê emocionalmente, né? Então em casa, a família, a esposa, os filhos, eles têm que ver que tu é um cara que provê emocionalmente. Tá? Mas além disso, tu tem que proteger eles das ilusões, os falsos ensinos, prover cuidado, zelo, quando vier algum ensino, algo ilusório. Principalmente pai de meninas. Sabe? Cara, a minha filha ela vai fazer 12 mês que vem. Eu tenho que estar atento.
Eu tenho que estar atento quem são os rapazes que conversam com ela. Nós temos uma igreja aqui, do nada pode chegar alguém e começar a conversar com ela. E aí? E eu vou deixar? Às vezes chega um carinha ali, promete um monte de coisa, dá esperança, dá expectativa, ilude, e eu vou deixar? Pais de meninas têm que cuidar as ilusões que estão sendo ditas a elas, para que elas não sejam iludidas, para que não sejam cativadas. Tu tem que zelar para ela não ser encantada, conquistada por um aproveitador. Pais de meninos têm que ensinar os filhos que a grande honra não é eles serem grandes comedores. Sair toda semana e comer uma menina diferente. Isso é diabólico. Eu vi, quando eu era jovem principalmente, eu via os pais dizendo: cuida das tuas filhas porque meu filho tá solto. Pro inferno. Vai tomar no... Cuida das tuas filhas porque meu filho tá solto, mas vá pro diabo que te carregue. Pro inferno, cuida das tuas filhas porque meu filho tá solto. Vai ensinar ele a ser honrado, marido de uma só mulher. Não é isso que a Bíblia ensina? Como é que tu vai ensinar o contrário disso? Meu filho tá solto. Ele vai pegar tantos que quiser. Não. 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 Os pais ensinam os filhos a serem honrados, como Jesus. Olha para Jesus e aponta: meu filho, é assim que tu tem que ser. Eu estou tentando ser o máximo parecido com ele, tá vendo? Tem minhas falhas, mas dentro de casa tu tá tendo o melhor exemplo para isso. Jesus é o padrão, mas não é só aquele padrão teórico, conceitual. O teu filho tem que olhar para alguém de carne e osso e ver: é assim que Jesus é. Ou pelo menos é assim que Jesus é o mais parecido com Jesus. Ontem na Strong a gente falava disso, lembra? A gente tem que olhar para... Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha para mim. Quer ver alguém imitando Jesus? Olha para mim. Faz que nem eu tô fazendo. Me imita. É isso que tu faz na tua casa. E por último, proteção física. Cara, a gente vive no Brasil. A gente está vivendo no Brasil. Como que tu tem uma casa que não tem um alarme, uma cerca elétrica? Como que a gente está no Brasil e tu não tem uma arma? Assim, no mínimo, tá? Não vamos nem dizer arma de fogo. Assim, lá embaixo, vamos botar o padrão lá embaixo. Um taco de beisebol, um bastão, um facão do lado da tua cama. A gente vive no Brasil. Para tu comprar uma arma, tu tem que ter, né? Tu tem que... tu declara efetiva necessidade, e para ter o porte, tu tem que comprovar efetiva necessidade. Cara, bastava tu chegar na Polícia Federal e dizer: eu moro no Brasil. Pronto, comprovou efetiva necessidade. Tá aí, pronto. No Brasil? Não, então pegue 3 armas para ti. Deveria ser assim, a gente vive no Brasil. Cara, acessa o Twitter. Eu não sei se todos vocês têm conta no Twitter. Acessa o Twitter. Assim, rola o feed 5 vezes. E me diz depois se não passou pelo menos uma cena de uma tentativa de assalto, ou um assassinato, alguma coisa. Pega o Twitter na tela do teu telefone e faz assim, 5 vezes. É certo que vai ter. O Twitter é terra do ódio, né? Então lá vai ter tudo. Tem que até tomar cuidado. Eu estava no Dani aquele dia, eu mostrei lá. Até uma bunda apareceu do nada ali, assim, do nada, assim, uma bunda. Mas o que é isso? Tá louco? Eu tenho uma em casa, eu não preciso ver aqui. Sai fora. A gente mora no Brasil, tu tem que proteger tua casa. Tu tem que proteger. Tu tem um curso de defesa pessoal? Ou pode chegar um magrão que pesa 50 quilos e te dar um tapa do lado do ouvido e tu vai perder pra ele? E aí? Chegou porte físico do Vitor, assim, mais ou menos. E tu...
todo esse estereótipo. O braço, o bíceps chega a dar 10 na volta. Mas ele toma teu celular e tu perdeu. E aí? Cara, eu falei do Twitter, né? Eu vi essa semana um cara assaltando o Uber com uma faca. Primeiro que ele tava segurando a faca. Ô, Gabriel, essa aqui tá limpa? Vou pegar aqui. Ele tava com... Imagina que eu sou motorista. O cara tá atrás dele com a faca segurando assim, ó. Assim. Assim. E o cara não se prestou a se defender. É um convite pra reação aquilo ali. Reage, por favor, reage. Tira de mim essa faca. Não, o cara não fez. Aconteceu que o cara saiu do carro, deixou, o neguinho foi pra frente do motor ali e foi com o carro embora. Assim, segurando a faca daquele jeito ali. Qualquer um que tem uma mínima noção sabe que tu podia pegar aquela faca do cara em... Assim, se tu tivesse com toda a paciência do mundo, tu poderia calmamente pegar e tirar aquela faca dele. Sem tentar ter pressa. Assim, calmamente, vou pensar o que eu faço. Tá, agora eu vou fazer isso aqui. Tá, daí tu vai, toma a faca dele. Não, o cara perdeu. E aí? E vocês fariam o quê? Olha só, eu já fui assaltado. Eu trabalhava no táxi e eu já fui assaltado. Por um piá de bosta. Tinha no máximo 16 anos. No máximo. Só que era um piá com um revólver. E eu tenho curso de tiro, eu tenho curso de segurança. Tu vê que o revólver, tu consegue ver se tem munição, né? Tu vê? E além de estar com o revólver na minha cara, assim, ele tava com o dedo no gatilho e tremendo, assim. Eu não tive como reagir. Eu conseguiria se eu tivesse como. E eu teria feito se eu tivesse como. Não teve como. Agora, para isso eu tenho que ter uma noção. Eu tenho que saber se eu consigo ou não reagir. Se eu for reagir, o que eu tenho que fazer. Ou tu é o cara que para no trânsito, na sinaleira, e tu pode chegar alguém pedindo uma moeda do lado e tu nem viu, toma um susto ainda. Cara, tu parou na sinaleira, o mínimo que tu tem que fazer é ficar aqui olhando os retrovisores o tempo todo, olhando na frente, olhando na volta. Porque a tua família tá contigo no carro, eles dependem de ti. Tu é o protetor. Em casa, quando tu vai chegar... Você sabia que no Brasil, estatisticamente, o maior número de ocorrências de assalto é quando tá chegando em casa, tá abrindo o portão? Quando tu tá chegando em casa, tu toma cuidado, tu vai olhando na volta. Ah, eu vi alguém tá caminhando, não parece ser, mas na dúvida, cara, passa reto, faz a volta, vem depois. Mata tempo, 1, 2 minutos, depois tu vem. Não. Ou tu é tão boca aberta que tu vai igual e para na frente do portão. Aqui, nós temos um bairro aqui chamado Petrópolis. Aqui, há pouco tempo atrás, os caras estavam... Chega a ser, parece piada, parece pegadinha. O portão, o cara tá chegando com o carro, o cara tá vindo ali, assim, ó, ali. E o cara viu e chegou e bicou igual com o carro ali. Não, tá pedindo, né? Tá pedindo, por favor. O senhor poderia, por gentileza, me assaltar? Tem como, por gentileza, tomar meu carro de mim, todo o meu dinheiro? Não, porque o cara tem que fazer questão. É impossível tu não ver o cara ali, tu ver o cara ali e ainda assim tu chegar no portão e ficar parado esperando abrir o portão. Esse portão automático que a gente tem, né? 40 segundos para abrir, mais 40 para fechar. Cara, a tua função é tu cuidar da tua família. Tu cuidar quando tá chegando em casa. Então tu protege espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Saia daqui hoje pensando o que eu tenho que fazer a mais para cuidar da minha família. Pode Deus permitir em algum momento que aconteça algo trágico? Pode. Mas tu tem que fazer o máximo para que não aconteça. No que depender de ti, tu fez tudo o que tinha que fazer. Entendeu? Certo? Vamos orar? Jesus é esse pastor. É um pastor que é provedor, ele é professor e ele é protetor. Ele é um pastor líder por excelência. Adão não conseguiu, Jesus conseguiu. Nós temos que imitar ele e confiar nele. Amém?
Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas, pelos dons recebidos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos colocou em Tua família, Tu fez de nós esse povo que agora está caminhando, já possui e está caminhando em direção à vida eterna. Obrigado, Deus, porque Tu nos provê as ferramentas necessárias para vivermos nossa vida, desempenharmos nossos propósitos, nossa missão, nosso chamado, de forma que o Teu nome seja glorificado e a igreja seja edificada. Que possamos desempenhar isso com excelência, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso empenho, principalmente com relação às nossas casas. Que possamos ser como Jesus nas suas casas, que possamos ser como Jesus em cada uma da nossa casa. Abençoe esses caras aqui, abençoe estes irmãos que estão aqui, para que possam desempenhar essa função e ser como Jesus para suas famílias. Que eles possam olhar para Jesus, confiar no Senhor, que eles possam olhar para Jesus, amar Jesus acima de todas as coisas, guardar a palavra de Jesus em seu coração e ensinar sua família, proteger sua família, prover para sua família. Em nome de Cristo eu te peço, abençoe-nos, Senhor. Eu já quero agradecer pela carne aqui, eu quero te agradecer pela carne que vamos comer, por este animal morto que deu sua vida para que a gente pudesse encher nossas barrigas. Obrigado, Senhor, porque vamos comer uma carne assada, isso é bom demais. Abençoe este alimento, que nos sustente e que o nosso corpo sirva a tua obra. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.